E aí, pessoal, aqui é o Elias. Essa é uma aula de filosofia, né, para o sétimo ano, tá? Hoje nós vamos discutir, quer dizer, dar continuidade, na verdade, nossa discussão sobre a educação, né, sobre a educação no Brasil, sobre a importância e as questões que envolvem a educação no Brasil, né? Falamos na aula passada mais sobre a questão dos direitos, da situação, de certa forma, é, da educação como direito humano, né, básico, a importância dela para nós. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a educação no Brasil. Né? Tudo isso vocês vão encontrar lá na página 80, da partir da página 80 até 83, na parte nosso cotidiano do livro de filosofia de vocês, na páginazinha verde. Né? Então, é importante que vocês leiam, tá? E aí a gente vai discutindo aqui, tá? Qualquer dúvida, pessoal, mandem para mim lá no Google Class para eu poder responder e aí a gente dialogando, tá certo? Então, vamos lá para nossa aula. Coisa rápida. Pessoal, a educação brasileira, né, a educação no Brasil, ela hoje, né, e vejam só, isso não é um problema de hoje, né? Ela tem vários desafios que perpassam, vamos botar assim, sistemas políticos e também governos e mais governos. Né? Então, quer dizer, são desafios que ainda hoje se apresentam no que se refere ao acesso a, à educação. Né? E aí a pergunta que fica é assim, beleza, mas qual é a condição da educação brasileira hoje? Né? O que é que o Brasil hoje, como é que ele está em relação a essa educação? E existem várias formas, né? Existem vários meios de se pensar isso. Tem prova, né? Prova Brasil, o IDEB e outros indicadores, né? Existem vários indicadores da situação da educação no Brasil, né? Principalmente aí o IBGE também, né? É um instituto muito importante para fazer o mapeamento de como é que está a distribuição e o acesso à educação em relação ao Brasil. Hoje, né, um dos nossos problemas, de certa forma, né, praticamente crônicos, é o analfabetismo. Nos últimos anos, né, tem havido uma queda, mas uma queda extremamente é, ínfima, de certa forma, né? Assim, quer dizer, ao longo dos anos já houve uma queda bastante acentuada, mas é uma queda que ainda, né, precisa ser avançada. Existe ainda no Brasil um número muito grande, né, algo em torno de 10 a 12 milhões de analfabetos, e isso faz com que o, o Brasil precise, né, adotar uma série de políticas para combater esse analfabetismo, né, porque o analfabetismo ele é provavelmente uma das questões mais complicadas a serem resolvidas, né, no que se refere ao aspecto educacional no Brasil. Né? Existe ainda um grande número de analfabetos e semi-analfabetos que, de acordo com a nosso plano educacional, teoricamente não deveria haver, né? O ideal é que o acesso à educação fosse estendido a todos, como a gente já falou na, nas, nas aulas anteriores, né? Então, assim, no Brasil também existem muitas desigualdades educacionais, principalmente no que diz respeito ao acesso à educação de qualidade, né? Tendo em vista que em diversas regiões, muitas coisas interferem nessa questão do acesso. Então, a permanência, né, na escola, a qualidade da escola, mesmo também a questão dos professores. Então, a diferença que existe entre a educação pública e a educação privada, né? Então, tudo isso faz com que no Brasil exista uma desigualdade muito intensa em relação a a esse acesso à educação, também em relação à qualidade da educação que é difundida, né, nas diversas regiões do Brasil. Né? As regiões mais pobres elas tendem a ter um índice maior, né, no que se refere ao analfabetismo, a qualidade da educação, né, o acesso. Então isso varia muito de acordo com é, a forma como a política de educação ela é pensada, no caso do Brasil, né, e aplicada nas diferentes regiões do Brasil. Né? Então isso faz com que nós tenhamos um problema aí quase crônico, né, de desigualdade educacional, de analfabetismo ainda bastante elevado, né, que já devia ter sido erradicado há muito tempo, né, desde 2000,
já tem Plano Nacional de Educação que visava ah, é, erradicar o analfabetismo, e isso nunca foi conseguido na prática. Então, quer dizer, tem muitas questões aí. Aqui tem uma pesquisa feita pelo PNAD, né, que é um programa que avalia, né, a situação mesmo é, da educação, né, a questão mesmo da vida doméstica e tal, né, no Brasil. E aí, aqui eu tenho várias etapas, né? Então, eu tenho 2016, 2017 e 2018, demonstrando esse processo de como é que o Brasil ele está em relação a essas desigualdades educacionais. Então, olha só para vocês terem noção, a diferença, né, de analfabetismo aí, né, de acesso e de qualidade de educação entre negros e brancos, ela é muito evidente, né? Na pesquisa, 9,9% aí, há uma diferença de 9,9%, aí, quase o dobro do que existe em relação aos brancos sobre analfabetismo. Então, você tem o que sugere que, justamente por grande parte da população negra, né, ser pobre, né, mais pobre, a população pobre geralmente é negra, e isso faz com que tenha um acesso diferenciado, né, à educação. Então faz com que, por exemplo, olha só, a diferença de dobra, né, em relação a brancos. Você tem muito mais dificuldade de acesso, de qualidade, de permanência na escola entre negros do que entre brancos. Então você vê que é uma situação muito desigual, porque uma coisa é você ter uma diferença próxima ali, né? Outra coisa é quando você tem uma diferença que é o dobro. Então isso demonstra que há uma diferença bastante profunda nesse caso, que não está ligado só à questão mesmo da escola em si, né? E esse talvez seja um dos grandes problemas da educação no Brasil, porque a questão da educação ela não está atrelada apenas à escola, né? A questão não é só ter a escola ou ter o professor, né? Existem muitas outras questões que envolvem a educação, né? A qualidade de vida, a desigualdade social, é, enfim, né? Tudo isso faz com que haja essa dificuldade. Outra coisa importante, pessoal, é a diferença que existe entre o Nordeste e o Sul, né? Então, também na qualidade da educação, você tem aí, olha só a diferença aí, né? 14,8% do Nordeste é, uh, são analfabetos, né? Enquanto que no Sul você só tem 3,6%. Então, quer dizer, também uma diferença muito gritante, né, entre as regiões. Então você vê que o Nordeste acaba tendo um número mais elevado, principalmente por conta da pobreza, né, em algumas regiões. Então isso faz com que haja também uma diferença que teoricamente não deveria haver, né, para uma educação mais igualitária, educação em que todos tivessem acesso. Olha só, entre as pessoas de 14 e 29 anos, pelo menos 20 milhões não frequentam escola. Muitos não chegaram nem a concluir o ensino fundamental. Olha aí, ó, 51% da população lá na pesquisa de 25 anos ou mais não possuíam o ensino fundamental completo, né? Então quer dizer, você imaginar que 51% da população não consegue ter o ensino fundamental, e aí de novo, tem muitos fatores para isso, que não quer dizer apenas a escola, né? Tem várias outras questões, mas que demonstram, né, a desigualdade em questão ao acesso educacional, né, e a permanência na escola, como eu falei. Então, quer dizer, é um número bastante gritante. E aí você tem o inverso, olha só, apenas 15% concluíram o ensino superior, né? Então, olha, você tem 51% de pessoas que praticamente não têm o ensino fundamental, e você tem 15,3% de pessoas que concluíram o ensino superior. Então, um número muito reduzido, né, comparado, por exemplo, com a quantidade de pessoas que não têm nem o ensino fundamental. Então, a gente vê que há uma desigualdade aqui em relação à questão racial, né, no Brasil, que também está atrelada à desigualdade social, né, principalmente, né, afinal de contas, você tem uma população pobre muito mais negra do que branca, e você tem a questão da desigualdade em relação ao à região. Então, a gente compara Sul e Nordeste, a gente vê essa desigualdade evidente, né? E a gente também vê aí, quando a gente coloca isso no âmbito geral, uma proporção muito grande de pessoas que não têm, que não tiveram, né, que não frequentaram aí a escola, não possuem o ensino fundamental, né, ou possuem o ensino fundamental incompleto,
ou a grande maioria possui o médio. Então, quer dizer, você tem uma situação ainda muito complexa para ser resolvida nesse caso, né? Quer dizer, pensar políticas que possam resolver elas. Aqui, ó, aqui eu trouxe a PNAD de 2017, olha só. Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais, então, adolescentes, né, e adultos. A meta para 2015 está aqui, ó, 6,5%, isso era para o Brasil todo, tá? Brasil todo. A média do Brasil foi 7, então acima da meta, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, essas regiões em azul são aquelas que atingiram a meta, né? Quer dizer, olha aqui, né? 2,6, 4,6, 3, né? Então, uma média bastante baixa, né? Comparada aos demais. Aí, quando a gente olha aqui para o Nordeste, Norte e Nordeste aqui, a gente vê o quanto essa desigualdade ela é gritante, né? A gente vê aqui, olha só, população aqui do Ceará, ó, em 2017, 14,2% de analfabetos. Então, é um número muito grande, muito grande. Aqui é o Rio Grande do Norte, né? 13,5% da população analfabeta. Então, quer dizer, olha só como há uma diferença, né, regional muito grande entre... E você precisa, né, claro, pensar políticas que possam resolver, né, ou minimizar essa diferença, reduzir drasticamente, porque uma coisa é você ter uma diferença, vamos supor aqui, entre 3 e 4,6%. Outra coisa é você ter um aqui 2,6 e outro 16,7 aqui em cima. Então, quer dizer, é uma diferença muito gritante, né, entre as regiões, que é necessário uma série de estudos, e a gente vai falar sobre isso mais à frente, quando a gente vai falando sobre desafios da educação no Brasil, né? Quer dizer, é um negócio muito complicado, né? É muito tenso. Aqui, ó, o do site do IBGE aqui já é de 2008, né? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que você tem uma série de eixos, né? E esse eixo aqui é a educação. Então, olha só, se o Brasil, aqui é para termos didáticos, só para a gente ter uma ideia do quanto a situação ela é complicada, né? Complicada mesmo. Olha só, se o Brasil tivesse 100 pessoas com 25 anos ou mais de idade, seríamos, olha só, então são 100 pessoas aqui, com mais de 25 anos. Pessoal, aqui é fonte do IBGE, né? Então, olha só, 40 delas, né? 40 dessas 100 pessoas não têm instrução, né? Ou possuem apenas o ensino fundamental incompleto. Então, aqui já demonstra que quase a maior parte, né, quase 50% dessas 100 pessoas não tem instrução ou possui o ensino fundamental incompleto. Parou ali no 5º ano, 6º ano, 7º ano, no 3º ano, por aí vai, né? Aqui, ó, 13 dessas pessoas teriam o ensino fundamental completo ou o ensino médio incompleto. Então, ele terminou lá o 9º ano, ou aqueles que pararam no 1º, no 2º ou no 3º ano do ensino médio, né? Então, quer dizer, apenas 13, então já é um número bem reduzido. 31 com o ensino médio completo ou o ensino superior incompleto. Então, você vê que o número de pessoas que têm o ensino médio completo ou o ensino médio incompleto ou o ensino superior incompleto se aproxima justamente do número de pessoas que nem sequer têm instrução, e na verdade é menor. Então, olha só, né? E apenas 16 possuem ensino superior completo. Então, veja como é diferente, né? Você tem uma grande parcela que não tem instrução, uma parcela considerável que possui uma instrução a nível médio, mas não possui a nível superior, e uma pequena parcela que possui nível superior. Então, quer dizer, é uma porcentagem muito grande, né, de pessoas que é uma desigualdade muito grande de acesso a essa educação, uma educação muito desigual no que se refere aí ao acesso aí, né, a ela. Então, quer dizer, são questões, né, que, claro, todos os governos precisam pensar, né? Aqui, ó. Outro problema grave, né, um dos principais é a baixa qualidade do ensino, né, principalmente nas escolas públicas, aquelas mais precárias, né, que têm uma dificuldade muito grande de ter acesso, né, não só ter acesso, mas é uma questão que está ligada muito à situação na qual aquelas escolas são construídas, a situação
dos alunos, né, dos professores, a valorização, as condições físicas e materiais da escola. São muitas questões que levam, né, com que haja muitos problemas em relação a essa educação, a qualidade que chega, né, a grande parte da população, né. A Prova Brasil, que é justamente uma prova que mede, né, a qualidade da educação em disciplinas fundamentais, estritamente, né, português e matemática, né, que seriam ali as áreas fundamentais aí do processo educacional, demonstram, olha só para vocês terem ideia, 50% dos alunos que fizeram a Prova Brasil em 2015 tiveram um nível aceitável em português, ou seja, leitura, escrita, interpretação de texto, né? Então, quer dizer, 50% dos alunos do quinto ano têm um nível aceitável em português, né? Ao mesmo tempo, no nono ano você tem apenas 30%. Então, você vê que é difícil, né? Porque o ideal é que fosse 100%, né? Se todos tivessem um nível adequado de português, de leitura, de interpretação, e isso a gente vê a todo momento, né? Existem a dificuldade, principalmente de leitura no Brasil, e o incentivo à leitura ele acaba sendo relegado, né? A leitura ela se tornou uma atividade muito peculiar, né? Algumas pessoas leem, se a gente for ver a média, poucas pessoas leem mais do que 2 ou 3 livros por ano, né? Tem algumas que não chegam a ler nenhum, né? Inclusive já ouvi pessoas que nunca leram um livro na vida. Então, quer dizer, é uma situação bem desigual, né? Aqui, ó, matemática, cai ainda mais, hein? No quinto ano, apenas 39% dos alunos atingiram a média, né? E atingiram o nível satisfatório, enquanto no nono ano apenas 14% atingem esse nível. Então, de novo, novamente, é uma educação que às vezes deixa muito a desejar, né? Às vezes, por conta, né, da busca por números, né, é importante entender isso. Acontece muito de se utilizar a educação para obter números, então às vezes não importa a qualidade da educação, a qualidade que o aluno está recebendo, mas o número de aprovados ou o número de formados, né? Então isso também é um problema, né? Enquanto se baseia muito na quantidade, se esquece um pouco da qualidade, e isso acaba aparecendo nesses estudos. E também está ligada a uma condição de estudo, né? Uma coisa é o ensino ser dado, outra coisa é como as pessoas elas absorvem isso, né? Então, está ligado à condição da escola, né? Estrutura física, recursos, né? Afinal de contas, a escola que mal tem lousa e mal tem apagador ou pincel para um professor, ela tem uma dificuldade bem maior do que outras que tem lousa digital, projetor, ar-condicionado na sala. Tem escola que não tem nem teto forrado, não, telha, tem uns que não tem reboco, outros não tem cadeira, por aí vai. Então são muitas condições aí que claro, né, interferem nesse processo educacional. Afinal de contas, a educação não se dá assim, né, na coisa mecânica que você fala e absorve e pronto. Esses recursos, a forma como o professor, vamos dizer assim, a motivação dos professores, né? O quanto os professores têm liberdade para poder utilizar diversos recursos, né? Tem escola que não aceita, né? Os diversos recursos, jogos, enfim, né? Meios digitais e por aí vai. E também, claro, né, dos alunos, né? Acesso ao livro. Nem todo mundo tem acesso ao livro, né? Hoje na escola pública você tem o livro, ele é dado, né? Mas às vezes falta livro, falta caderno, falta caneta, não tem mochila, N fatores que fazem com que essa qualidade da educação ela varie muito, né? De novo, atrelado principalmente também à condição social, né? Afinal de contas, uma coisa é quem tem poder para adquirir a melhor mochila, o melhor caderno, o tablet, o computador, isso e aquilo que colaboram em 100%, né, nesse processo. Outra coisa é aquele aluno que às vezes não tem dinheiro para comprar o lápis, né? Então essa dificuldade também faz com que essa qualidade de educação ela vá, né, lá para baixo. Então, como eu falei, né, a desigualdade social ela se torna um elemento profundo que interfere nessa qualidade de ensino, né, nesse acesso e na assimilação desses conteúdos, né? De novo, o problema da educação ele não é um problema apenas
da escola, né? Ele é um problema que envolve muitas outras questões, tá? Aqui eu coloquei aqui só algumas imagens para a gente ter uma ideia, né? Você tem escolas, claro que só para ilustrar, mas escolas que têm condição muito difícil, né? Que sequer se assemelham ao básico aí, né? Você tem escolas que ó, não tem reboco, né? A parede aqui feita de barro, provavelmente. Você tem aqui escolas com precárias, né? Estrutura física. E aqui eu estou mostrando só a estrutura física, né? Se a gente pensar, falta professor, não tem material, né? Projetor, sala de vídeo, nem nada disso. Então, quer dizer, você tem um acesso mais precário à educação. Lógico, é evidente que a educação ela vai ser prejudicada por conta disso, né? Então, o ideal aí, no caso, é que se garanta uma estrutura mínima, né? Mínima de qualidade para todos, literalmente, né? Público, particular, por aí vai. Aqui, pessoal, alguns desafios, né, que a gente precisa, que a educação no Brasil ela tende a enfrentar e que se a gente busca, né, como país, estabelecer um acesso igual, né, a todos, no caso, para a educação, esses desafios precisam ser sanados e isso já é previsto no chamado Plano Nacional de Educação, né? Esse plano é um plano que dura 10 anos, né? Nós já estamos no segundo plano aí, basicamente, que determina as metas, né, para a melhoria na educação no Brasil, né? E aí nós temos algumas metas, né, fundamentais, que são bases, né, para uma educação de qualidade e para o melhoramento aí, né, na melhoria, no caso aí do ensino no Brasil. Então, a primeira coisa, a redução da evasão escolar, né? A gente viu que uma boa parte ou não tem a instrução ou não conseguiu completar, né? E é isso que a gente chama de evasão escolar, né? Quando a pessoa abandona a escola. Então é aquela história, não adianta só matricular ou ainda, né? Não adianta ter a escola, é preciso que o aluno vá e que ele permaneça na escola. E isso é um problema, né? Porque tem muitos fatores que levam à evasão escolar, necessidade de trabalho, né? Principalmente nos locais mais pobres. Muitas crianças precisam trabalhar muito cedo, né? Às vezes são colocados para trabalhar de forma totalmente legal, né? O trabalho infantil ele é proibido, então, mas é muito comum a gente ver. Você tem, no caso do ensino médio, muitos alunos já adultos, às vezes até mesmo fora da faixa etária, né? Ali, com 18, 19 anos, ainda no primeiro, no segundo ano, e aí precisa trabalhar para auxiliar na renda familiar, e aí acaba abandonando a escola porque não tem tempo, ou porque a escola né, não provê acesso à educação à noite. Então aí vai, né? Então tem muitos fatores que fazem com que os alunos abandonem, né, a vida escolar. E esse é um fator que precisa ser reduzido. Então, reduzir a evasão escolar é um primeiro passo para garantir esse acesso à educação, né, para todos. Segunda coisa, ampliação do acesso ao ensino, né? Aumento de vagas nas escolas, é muito comum alunos, você não ter vaga numa determinada escola que é próxima da sua casa, e aí você tem que ir para outra escola, isso muitas vezes desencoraja algumas pessoas aí, e aí abandona. A dificuldade, né, a distância, a pessoa precisa pegar ônibus, não tem dinheiro para pagar o ônibus, e aí também não consegue fazer a escola, então quer dizer, tem um problema aí, né? Então, garantir o acesso ao ensino, abrindo vagas, construindo novas escolas, por aí vai, é uma forma também de garantir esse acesso igualitário, né? Afinal de contas, a educação é um direito, né, de todos. Então, abrir também é uma possibilidade. Tudo isso aqui, de certa forma, já está previsto lá no PNE, tá? Não falta cumprir, né? A ampliação do acesso à creche, outro fator, né? Você tem, por exemplo, principalmente na educação, no ensino médio e com certeza no ensino superior, né? Muitas mulheres, muitas vezes, deixam de acessar, né, o ensino superior, ou às vezes chegam a abandonar o ensino médio porque não possuem, porque têm filhos, né? E aí fica difícil, né, conciliar aí a criança, a escola, às vezes não tem com quem deixar a criança, e aí também não tem como levar para a escola, e aí fica difícil, muitas delas preferem abandonar. Então o acesso à creche é um outro fator fundamental, né, que garante, né, ou pelo menos possibilita que muitas mulheres possam dar continuidade aos estudos, né, cursar o ensino médio ou mesmo o ensino superior, que faz com que você também garanta esse acesso ao ensino. Então, a creche não só garante
ali a criança, né, um cuidado ali especializado na criança, como também, né, possibilita que as mães possam acessar a educação a nível superior, né, e isso é um direito fundamental também, né. A melhoria no ensino, né, e aí você tem a questão de capacitação de professores, melhoria nos cursos de graduação, né, de licenciaturas, no caso, nos cursos superiores para ser professor. Então, tudo isso também faz parte afinal de contas, o professor ele precisa a todo momento estar se renovando, né? A gente nunca para de estudar. Os alunos às vezes acham que a gente, professor, bom para o senhor que não precisa mais estudar. Na verdade, a gente é que precisa estudar mesmo. A gente está a todo momento estudando, revendo, fazendo cursos, justamente para aperfeiçoar e nunca cair no comodismo, né? De achar que já sabe tudo e pronto, e é o jeito, e o meu jeito é o jeito certo, e não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa estar a todo momento se renovando, pensando, refletindo sobre a melhor forma de ensinar. Precisa estar cursando, fazendo especialização, fazendo mestrado, tanto para a gente se aprofundar nas nossas áreas de conhecimento, como também para a gente melhorar enquanto professor, né? Então, melhorar o ensino envolve capacitação de professor, garantir os recursos na escola, condições materiais, quer dizer, recursos que eu falo, estou falando de livro, estou falando de lousa, quadro, projetor, né? Espaços onde se possa fazer essas aulas, aula de campo, né? Acesso ao transporte, tudo isso faz parte desse processo de melhoria. Melhoria na estrutura da escola, né? Tudo faz parte da melhoria desse ensino. Aqui, ó, valorização dos profissionais, isso é um fator que a gente conhece no Brasil. É, a profissão, né, as profissões ligadas à educação tendem a ser muito desvalorizadas, então é muito importante a valorização desses profissionais de todas as áreas ligadas ao processo educacional, né, porque essa valorização, né, garante, como eu falei, não apenas a questão da remuneração financeira, pessoal, mas também a questão de possibilidade de estudo, né, que os professores precisam, de capacitação, de investimento nesses setores, justamente para garantir uma melhoria na condição de educação geral. Ampliação ao acesso aos bens culturais, é claro. Ora, museus, bibliotecas, livros, enfim, sites, tudo isso são bens culturais que precisam ser de acesso, né, coletivo, né? Afinal de contas, não adianta existir lá o museu se ninguém for no museu, né? Então, é importante ampliar esse acesso, ampliar esses patrimônios, né? Então, aumentar o acervo, aumentar a quantidade de instrutores, abrir, né, reduzir preço, que alguns desses equipamentos às vezes tem uma taxa, então quanto menor o preço, mais acesso você está garantindo. A manutenção desses bens, muitos desses bens, museus, memoriais, bibliotecas, enfim, monumentos públicos, muitos deles às vezes são relegados aí ao vento, né? E aí muitas vezes começam a se deteriorar. Então se tem aí estátuas, praças públicas destruídas, bibliotecas quase sem acervo ou acervo mal conservado por conta que não tem condição de limpar, o ar-condicionado está com defeito e por aí vai. Então quer dizer, ampliar o acesso aos bens culturais também quer dizer preservar esses bens culturais, né? Garantir esses bens culturais, que eles funcionem, né? Que as pessoas possam acessá-los, seja por meio da escola ou não também, tá? Política de distribuição de renda, como eu falei, né? Se a gente pretende avançar a educação, a gente precisa também pensar na questão da desigualdade social. Então, distribuição de renda é um fator fundamental porque garante, né, a redução da desigualdade, e a redução da desigualdade também garante o acesso a essa educação, já que a gente viu que também um problema muito grave na desigualdade educacional é a desigualdade social, que faz com que pessoas mais pobres tenham mais dificuldade de ter acesso e de permanecer na escola. Então, é preciso pensar também políticas para reduzir essas desigualdades sociais. E, claro, fundamentalmente, a erradicação do analfabetismo e do analfabetismo funcional. E o que é o analfabetismo funcional, né? É o chamado, aquela pessoa que sabe ler, sabe escrever, mas ela não consegue compreender, interpretar bem, né? Então, uma pessoa que sabe ler, decodificar as palavras, ela não necessariamente é considerada alfabetizada, porque se ela lê
um texto e ela não consegue compreender o que aquele texto fala, ela não consegue interpretar aquele texto, ela é considerada um analfabeto funcional, né? Aquela pessoa que lê, sabe decodificar, mas não sabe interpretar. Por isso é muito importante a leitura, né? A discussão, a interpretação de texto, ela é um aspecto fundamental do nosso desenvolvimento intelectual. Se a gente quer ser uma pessoa que consegue refletir, né, que é uma pessoa crítica, que tem senso crítico, é preciso desenvolver esse aspecto aí interpretativo. Então, só ler não é suficiente, é preciso ler e interpretar. E isso está ligado à qualidade da educação. Não adianta eu formar 1000 pessoas que sabem ler, mas que não conseguem interpretar. Né? É muito mais proveitoso que essas 1000 pessoas consigam ler e interpretar bem. Né? Então, quer dizer, são muitos desafios a serem cumpridos aí. Né? Então, quer dizer, aqui ó, eu coloquei algumas diretrizes aqui do Plano Nacional de Educação, né, que eu falei, erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, né, então fazer com que a maior parte da população ou toda a população tenha acesso a esse atendimento escolar, superação das desigualdades educacionais, que é justamente aquela diferença entre classes sociais, as questões aí entre regiões e tudo mais. Melhoria na qualidade do ensino, que envolve tudo aquilo que eu já falei, né, escola, professor, aluno e tudo mais. Formação, uma escola que forme para o trabalho, né? É importante destacar aqui, é muito importante que a educação ela também esteja atrelada à vida do trabalho, já que essas crianças e adolescentes eles um dia vão ser adultos, são formados para serem cidadãos e aí vão trabalhar também. Promoção da sustentabilidade socioambiental, é importante fazer essa discussão entre educação e sustentabilidade. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. A gente estuda ciência, né, justamente, né, com o objetivo de produzir ciência, de produzir tecnologia que visam melhorar, claro, o país no qual a gente vive. Né? Estabelecimento de metas e aplicação de recursos públicos em educação. Né? Então, quer dizer, a gente vê que o recurso, né, público ele precisa ser ampliado, quer dizer, aumentar a quantidade de recurso público investido na educação para melhorar essa educação. Nova aí, a valorização dos profissionais da educação, claro, né, como eu já falei, é importante de todos os âmbitos, desde o diretor, o professor, os serviços gerais e por aí vai. Né? Então, todo mundo que faz parte da escola ele precisa ser valorizado para que essa educação possa fluir bem. E por último, aí, ó, a difusão dos princípios de equidade, né? A igualdade, o respeito à diversidade e a gestão democrática da educação. Então, a escola ela é uma coisa coletiva, né? Todo mundo da escola faz parte da escola. Então, a escola ela precisa ser pensada de forma que atenda a essa diversidade, né? aos diversos grupos, né, que existem dentro da escola, professores, coordenação, alunos, pais, todo mundo isso aí faz parte da chamada comunidade escolar. E todo mundo, né, tem o direito de discutir isso dentro, principalmente na educação pública. Tá? Então, pessoal, é isso, né? Eu espero que tenha sido claro. É uma discussão muito ampla, tem muita coisa que pode ser discutida aí ao longo desse tema. Mas a gente encerra por aqui, né? Só para a gente demonstrar aí mais ou menos a situação da educação no Brasil, os principais desafios que a gente precisa pensar se a gente pretende atingir uma educação mais ampla para todo mundo, tá bom? Então, dúvidas, comentários podem me mandar lá no Google Class, tá? E aí, obrigado por assistir, até a próxima.